A esperança é como uma estrela solitária em uma noite sem fim. Pode ser pequena, quase invisível, mas basta uma única faísca para iluminar a escuridão mais profunda. No final da parte 1, Seiya estava à beira do abismo, cercado pelos gafanhotos cósmicos de Saga e pela ameaça iminente dos Cavaleiros de Anubis e Oros. Mas foi nesse momento de desespero total que uma voz ecoou em sua mente, oferecendo um fio de luz. Agora, a pergunta que paira é: do que é feita a luz que existia antes do Sol? E que preço Seiya terá que pagar para acessar um poder tão ancestral que pode desafiar os próprios deuses? A resposta veio não como um rugido, mas como um sussurro que calou o caos ao redor. Quando Seiya fechou os olhos e se concentrou na voz, o símbolo do olho de Horus em suas mãos brilhou com uma intensidade prateada, não dourada. Era uma luz fria e antiga, como a das estrelas que nasceram no alvorecer do universo. Os gafanhotos de energia que corroíam sua armadura recuaram, não por serem destruídos, mas por não reconhecerem aquele cosmo. Era algo estranho até para eles. A voz na mente de Seiya se tornou mais clara. Você luta com a luz das crianças do cosmos, as constelações, mas eu sou a mãe de todas as luzes. A luz que deu origem ao próprio Ra! Eu sou Newt, a deusa do céu, a abóbada estelar que cobre o Egito. Enquanto Seiya absorvia essa revelação, os outros cavaleiros testemunharam algo milagroso. A armadura de Pégaso de Seiya começou a mudar. O bronze ganhou tons de prata e azul profundo, como o céu noturno, e pequenos pontos de luz cintilavam nela, como se ele vestisse um pedaço do firmamento. Seiya não havia evoluído para uma armadura divina. Ele havia despertado algo mais raro. Uma armadura primordial, sintonizada com a energia das estrelas, antes mesmo dos deuses egípcios ou olímpicos. Com esse novo poder, Seiya conseguiu repelir o enxame de gafanhotos. Seus movimentos não eram mais apenas rápidos, eram como a queda de uma estrela cadente. Cada golpe seu carregava o peso de eras passadas. O Cavaleiro de Horus, que antes parecia imbatível, agora lutava com dificuldade para acompanhar a velocidade estelar de Seiya. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Enquanto isso, Shiryu e Yoga se uniram para enfrentar o Cavaleiro de Anubis, que continuava a drenar o cosmo de Shan. Ikki, vendo seu irmão em perigo, entrou em cena com a fúria da Fênix. Suas chamas, que representavam a renovação, eram uma força que Anubis não conseguia julgar facilmente, pois a Fênix sempre renasce das cinzas, desafiando a própria morte. A luta se dividiu em múltiplas frentes, cada uma com seu drama emocional. Shiryu, ao enfrentar Anubis, foi forçado a confrontar seus próprios fantasmas internos, pois o poder de Anubis fazia com que ele revisse todos os seus amigos que morreram sob sua proteção. Yoga, por sua vez, viu a imagem de sua mãe nos olhos vazios do guerreiro egípcio, uma lembrança dolorosa que quase o paralisou. O ponto crucial da batalha aconteceu quando Seiya, empolgado com seu novo poder, lançou o meteor de Pégaso amplificado pela energia primordial. O golpe foi tão brilhante que ofuscou o sol por um instante, e o Cavaleiro de Horus foi derrotado. No entanto, a vitória teve um custo. O uso do poder primordial drenou Seiya severamente. Ele caiu de joelhos, exausto, e sua armadura voltou ao normal. Foi quando Saga, que havia observado tudo com uma frieza perturbadora, decidiu agir. Com um gesto simples, ele invocou uma nova praga: as trevas. Uma escuridão absoluta desceu sobre o vale, mais densa que qualquer noite. Os cavaleiros ficaram cegos, incapazes de ver ou sentir seus companheiros. Na escuridão, apenas os sons de passos e sussurros egípcios ecoavam. Saga usou essa oportunidade para se aproximar de Seiya e sussurrar em seu ouvido: "Você brinca com fogo que não entende, garoto." Nut foi exilada por Ra por dar as estrelas aos humanos. Seu poder não é um presente, é uma maldição. Cada vez que você o usa, você enfraquece a barreira que mantém Ra preso em sua dimensão. Essa revelação abalou Seiya. Ele percebeu que sua nova força poderia ser parte do problema, não da solução. Enquanto isso, Ikki
imune às trevas devido à sua conexão com o renascimento da Fênix, conseguiu localizar Saga-U. Confronto entre os dois foi explosivo e que confrontou Saga sobre seu livre-arbítrio, gritando que ele era um fantoche dos deuses egípcios. Por um breve momento, os olhos de Saga pareceram vacilar, como se uma parte dele estivesse lutando contra o controle de Aissas. Ele gritou de dor e as trevas vacilaram. Foi a abertura que os cavaleiros precisavam. Shan, recuperado graças aos esforços de Yoga, usou suas correntes de Andrômeda para purificar a área around them, dissipando as trevas com uma luz suave prateada que lembrava a própria Newt. A batalha recuou para dentro da grande pirâmide. Lá, os cavaleiros descobriram que a pirâmide não era só um portal, era um amplificador cósmico. No centro, havia um sarcófago aberto onde Saga deveria estar, mas agora estava vazio. Em vez disso, eles encontraram hieróglifos que contavam a história da Primeira Guerra entre Atena e os deuses egípcios. Milhares de anos atrás, a história revelou que Atena não havia vencido a guerra. Ela havia firmado um pacto com Ra, selando-o com o sacrifício de sua memória sobre o evento. O preço da paz foi o esquecimento! Agora, com o pacto quebrado pelos eventos recentes, Ra estava livre para retornar. A parte 2 termina com os cavaleiros profundamente no interior da pirâmide, enfrentando uma encruzilhada. Seiya está dividido entre usar o poder de Newt para salvar seus amigos ou arriscar libertar Ra completamente. E então, uma nova figura aparece no salão principal. Uma mulher vestida com robes negros e prateados, com olhos que brilham como estrelas. É a própria Newt, manifestada em uma forma tangível. Ela olha para Seiya com uma expressão de tristeza e urgência. O tempo se esgota. Pequeno Pégaso, ela diz. Ra está prestes a ascender, mas há uma maneira de detê-lo. Você deve encontrar o coração do céu, uma relíquia que eu escondi nas areias do tempo. Só com ela você pode restaurar o pacto sem sacrificar Atena novamente. Mas cuidado, pois Sati, o deus do caos, já sabe de sua busca e enviou seu campeão para impedi-lo. Newt entrega a Seiya um amuleto em forma de estrela que brilha com luz primordial. No momento em que ele toca o amuleto, uma visão atinge todos os cavaleiros. Eles veem um deserto infinito sob um céu noturno. E ao longe, uma silhueta enorme se move. É o Cavaleiro de Sati, montado em uma serpente cósmica, seu cosmo emanando pura destruição. A ameaça se tornou ainda maior. A expectativa para a parte 3 é enorme. Os cavaleiros agora têm uma missão clara: encontrar o coração do céu antes que Ra ascenda completamente. Mas com Sati no seu encalço e o poder de Newt sendo uma faca de 2 gumes, a jornada promete ser perigosa. Além disso, a luta interna de Saga contra o controle de Aissas adiciona uma camada emocional profunda. Na parte 3, intitulada O Coração do Céu e a Fúria de Sati, os laços entre os cavaleiros serão testados como nunca e segredos mais sombrios sobre o passado de Atena e dos deuses egípcios serão revelados. Se você está ansioso para ver como Seiya e seus amigos enfrentarão Sati e buscarão o Coração do Céu, deixe seu like e comente qual cavaleiro você acha que terá o papel mais crucial nesta missão. A parte 3 promete reviravoltas que mudarão para sempre o mundo de Cavaleiros do Zodíaco.